Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Então, muito bem-vindos ao À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais logo no título, só para garantirem que foi de propósito, portanto, para ninguém pensar que como eu sou do Norte não sei dizer as palavras. Também, há algumas não sei, mas isso não é por ser do Norte, é por ser ignorante. E hoje estamos com a Ana, que já vai ter a oportunidade de se apresentar um bocadinho mais. E eu ainda não conheci a Ana presencialmente, ainda não estive com ela presencialmente, e é talvez, é dos poucos convidados, ou seja, destes nossos à conversa, quase todos eu tive presencialmente, a Ana é um daqueles que ainda não estive, e que achei que, mesmo não estando presencialmente, queria muito falar com ela, por muitos e diversos motivos, o principal dos quais é que ela fala muito sobre um tema que me agrada muito, que são pessoas, não é? E, portanto, este é o tema central das conversas dela, e dentro das pessoas falamos muito de outro tema que me agrada muito e que me interessa de uma forma bastante egoísta, que é este da felicidade. Eu, egoisticamente eu quero ser feliz, é um tema que me interessa muito. E Ana, obrigado por teres aceito aqui este convite para estar aqui à conversa connosco. Isto vai ser Obrigada eu, Ricardo. vai ser uma E conversa também consigo informal. dizer essa palavra, a conversa. À conversa, exatamente. Vai ser uma conversa informal e, portanto, como todas descontraídas, nós não temos, as pessoas que seguem aqui o podcast sabem que nós não temos um guião onde vamos seguindo e, portanto, isto pode levar para qualquer tipo de tema e pode ter mais ou menos a duração que tiver, nós haveremos de parar no momento em que acharmos que, ok, isto agora está fixe para nós pararmos por aqui. Um, Para não incomodar muito, não é, Ricardo? queria começar por te perguntar um pouco, ou seja, aliás, uma curiosidade, quero começar a perguntar uma curiosidade, que é, eu daquilo que vi no teu LinkedIn, das experiências profissionais que tu tens lá, tu tens várias, ou seja, das 12 experiências, das 13 com esta atual, das 12 experiências passadas que tu tens várias experiências, 8 delas tiveram cerca de um ano e pouco ou menos do que isso. Uhum. E isso ou seja, eu sei que isso não é por seres incompetente, porque tens outras com 3, 6 e 9 anos, portanto, ou seja, eu fiquei admirado, porque não é muito normal haver essa experiência, mas fiquei a pensar se de facto és daquelas pessoas que consegues perceber que algo não é para ti e rapidamente dizes, bem, se isto não é para mim, então muito obrigado, até amanhã. Ou seja, gostava que me falasse um bocadinho desta, porque não é normal, principalmente no início de carreira, e algumas delas são de início de carreira, de as pessoas entrarem num sítio, perceberem que não era para elas e em vez de ficarem lá à espera que pronto, então vamos ver se vai dar, não dizerem, pá, isto não é para mim, portanto até amanhã. Uhum. Olha, Ricardo, antes de mais, obrigada por essa pergunta, por uma razão muito simples, que eu avalio currículos também, não é? Como qualquer profissional de recursos humanos, isso é uma das questões, porque quem avalia currículos normalmente olha para eles de forma assim muito, muito seca, e tem logo o primeiro pensamento, e eu já me deparei várias vezes com essa questão, que é, não estás bem, mudas-te, mas na realidade não tem nada a ver com isso. Hum, Não vou dizer que alguns não foi eu ter percebido que não era de todo para mim, e certo. quando não é de todo para mim, Ricardo, há uma característica que eu tenho, que é eu sou muito transparente. Como dizias e bem, eu sou uma pessoa de pessoas, mas costumo dizer que não sou uma gestora de recursos humanos que quero assemelhar-me a uma Santa Casa da Misericórdia. O que é que isto quer dizer? Que eu tenho muito presente que as empresas têm que gerar lucro, e o lucro, nem sempre nós estamos de mão dada com as pessoas perfeitamente felizes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não vamos sempre fazer o melhor de todos os mundos, não vamos estar sempre na melhor de todas as empresas, porque não existe, não é? Não existe, até porque são geridas por pessoas e cada pessoa tem as suas características, mas há sítios onde eu sei que eu não sou o perfil de todo.
Certo. E muitas delas fui tentando aguentar-me, e o aguentar é sempre aquela fase da adaptação, e nós percebemos que não podemos desistir logo de todo, e se calhar quando mais jovens temos um bocadinho mais aquele fogo na guerra e se calhar desistimos logo. Eu não sou uma pessoa de desistir, Certo. mas quando sei que não é para mim, sou a primeira pessoa a dizer que não é para mim, porque haverá alguém melhor que eu para Certo. desempenhar aquela função. O meu currículo, como dizia bem, já teve várias experiências, porque no momento da minha carreira profissional, Ricardo, eu fiz uma coisa que não é muito comum em Portugal, que é trabalhar em projetos interim. Interim é nós irmos, temos um objetivo concreto, e o objetivo concreto é substituir alguém, normalmente que está em licença de maternidade e que vai se ausentar por 9 Durante meses algum ou tempo, ok. 6 meses de Certo. licença, uns meses antes, porque vão mais cedo. E o objetivo é entrar e assumir a função, tentando que as pessoas que lá estão não sintam esse impacto. E eu Certo. comecei a fazer isso nos últimos anos. Como te digo, o nosso país não é muito aberto a este tipo de experiências, mas Sim. também foi esta experiência que me permitiu perceber que efetivamente aquele slogan que eu vou tentando aqui já trazer também muito junto a mim, que é eu quero ser uma abelha, e tenho uma abelha tatuada, Sim. Ricardo, se eu mostro-a, e tenho Sim. aqui várias, olha, vou-te mostrar aqui as Sim, minhas sim, sim, abelhinhas que sim. me inspiram Sim, todos os e dias. quem te segue no LinkedIn está sempre lá a abelhinha no teu Há lá nome, uma logo. abelhinha. E sem dúvida que eu percebi uma coisa muito clara com estas experiências, que é nós podemos chegar, deixar ali a semente de alguma forma. Recursos humanos, quando nós entramos, nem toda a gente percebe o que é que faz um departamento de recursos humanos. Nós mudámos para HR Business Partner, para estarmos mais perto do negócio. Agora estamos muito na área da felicidade. Mas no final, quando tu perguntas o que é que faz uma pessoa de pessoas, nem sempre elas sabem, ou te dizem que tu pagas os salários, e ainda bem, graças a Deus, não é? E eu costumo dizer, pagar salários é a única coisa pela qual eu não quero ser reconhecida, porque espero que alguém os pague bem e que não haja Certo. questões absolutamente nenhuma, mas depois nós temos várias tarefas e várias funções e vários momentos, e acho que nós podemos mesmo chegar, mostrar, desempenhar a nossa função e seguir caminho. E acho que esse seguir caminho, Ricardo, é nós trabalharmos muito o nosso ego. Eu não vou dizer que não tenho ego, claramente tenho. Uhum. E muitas vezes me debato com isso quando estou a fazer os meus posts e ponho uma foto minha e penso assim, isto se calhar é de alguma forma alguma vaidosia, mas não é, é muito nós assumirmos que sou eu que estou a dizer isto, é a minha Uhum. cara, e também o algoritmo do LinkedIn, que se nós colocarmos a nossa cara, nos põe num destaque superior, temos que ser sinceros. Sim. Mas isto para dizer que nós, para fazermos isto, estarmos 9 meses, sair, mais 9 meses, sair, temos de trabalhar muito o nosso ego. E acima de Certo. tudo, chegar a um sítio e perguntarem-nos, Ana, o que é que tu és? E tu de repente dizeres, olha, na realidade eu sou e quero ser uma abelha que vai pondo ou polinizando de alguma forma pelos sítios onde passa. Não quer dizer que daquela semente vá surgir uma árvore, não de todo. Mas também eu costumo dizer, não é esse o meu objetivo. O objetivo é se deixar uma pequena nota, já Sim. ganhei. Se a pessoa me continuar a seguir e me for dizendo algumas coisas que me vão dizendo off, que é, sabe bem ir vendo essa alegria, Claro. ela é muito real, Ricardo. Eu quando não Uhum. estou feliz, eu não consigo disfarçar, Certo. e por isso depois tenho que estar sempre a explicar. Mas depois o sorriso está sempre cá. E por isso ele é mesmo real, ele vem mesmo da alma, não é. Enfim, depois Sim. também tem as covinhas que ajudam, não é? Sempre o tornam mais engraçado. Mas isto para dizer que, em alguns casos, não era para mim de todo a função, porque eu não tinha o perfil, porque os meus santos não batiam com os santos das pessoas que estavam a gerir. Certo. Não tem mal nenhum, não tem mal nenhum, porque também chega à conclusão que quando isso não acontece, vai ser um sacrifício para todos. Para mim, para a pessoa com quem estou a gerir,
não será para as pessoas, porque eu, como sou muito de pessoas, claramente eu chego às pessoas com quem Sim. trabalhamos, mas eu também não gosto muito daquele papel de eu estou ao lado de alguém que tem um comportamento completamente oposto ao meu, completamente oposto àquele que eu tenho individualmente com cada um, e depois parecemos o polícia bom e o polícia mau. E por Certo. isso não é para mim. Acho e continuo a achar que nós podemos mudar as pessoas, acho que é possível mudar líderes, não de um dia para o outro, não numa formação. Eu acho que tem que se sentir. Eu já tive um líder, foi assim o único que eu nunca consegui mudar, porque ele efetivamente, aliás, não era líder, ele era o famoso chefe, não é? Aquele que nós andamos sempre a Certo, falar, não queremos ser chefes, certo. mas foi assim o único que ele nunca percebeu o que era isto de ser chefe, o que era isto de gerir pessoas, nem Certo. mesmo quando eu lhe tentava dizer, oh Luís, pensa na... Tu és pai, não é? E nós também ninguém nos ensina. Foi assim a única pessoa que eu realmente não consegui ver uma mudança, mas Hum. também não tem mal nenhum, porque ele era excelente profissionalmente, era um comercial de mão cheia, e era no tempo em que nós achávamos que um excelente comercial iria ser um excelente chefe Sim. na altura, depois líder, ambicionávamos nós, e não, às vezes não Certo. acontece. Certo. E também está tudo bem. Sim, tu há pouco disseste que as pessoas das empresas nem sempre sabem o que é que as pessoas dos RH fazem, não é? Uhum. E as pessoas dos RH sabem o que é que as pessoas dos RH fazem? Porque às vezes, eu acho que o problema do resto das pessoas não saberem o que é que os RH fazem é que muitas vezes as próprias pessoas dos RH estão um bocado confusas sobre aquilo que fazem, sobre, sim, há aqui uma parte que é salários e férias e gerir os calendários e não sei o quê, mas na prática, e obviamente isto depois depende da cultura da empresa, depende das próprias diretrizes que são dadas àquilo que os RH podem fazer, mas às vezes há muita confusão sobre de facto o que é que fazem, não é? Olha, eu acho que sim. Acho que nós fomos formatados. Eu já tenho alguma idade, não é? E já tenho alguns anos de experiência nessas experiências todas que falavas, já vão 23 anos. Mas o que é engraçado é que eu sempre soube, independentemente se falar da felicidade ou não, eu sempre Sim, soube que era nesta parte da equação que eu queria estar. Agora, não podemos descurar, porém, que há uma legislação que não é uma legislação muito afável para a gestão dinâmica e flexível que se procura hoje em dia. Eu estou muito envolvida com startups e sei que é um pequeno pesadelo. E para sermos um bons gestores, temos que ter uma coisa que é perceber bem do que é que se passa por aqui, em termos de legislação, em termos de todas as obrigatoriedades que temos que cumprir e que são claro, maioritariamente administrativas, o que nos leva algumas vezes para aquela franja da área de recursos humanos que é, parece que estamos ali para trabalhar pessoas, mas não saímos do casulo porque temos que trabalhar toda aquela parte administrativa e burocrática e toda muito chata certo, que nos afasta das pessoas, infelizmente. E há pessoas que gostam de estar nessa área e são ótimas aí e devem estar aí. certo, Eu acho é que tu, na área de recursos humanos, tens de ter sempre um bocadinho de todas. Aquela que gosta de trabalhar a felicidade, que se concentra na felicidade do outro e que está disponível. Eu acho que o trabalhar a felicidade, ou qualquer empresa que trabalhe a felicidade, acima de tudo, tem que ter alguém que esteja disponível. Disponível para ouvir, disponível para ouvir o que não é dito, porque muitas das coisas não são ditas, o que é certo, dito é sempre já muito comido, já é ali muito, eu vou dizer isto, peço desculpa por aquilo que eu vou dizer, mas é isto, é aquilo, e muitas vezes é só um conjunto de emoções mal geridas, não é? Que as certo, pessoas às vezes as dizem ali de repente numa situação mais explosiva, e eu acho que a pessoa que trabalha esta área de pessoas e mais concretamente a área da felicidade tem que ser alguém que ouve aquilo que é dito, aquilo que não é dito, aquilo que se vê e aquilo que se sente. E hum, acima de tudo, é alguém que consegue ir gerindo todas as peças do puzzle, porque uma empresa é um puzzle, não há volta a dar, é tão simples quanto isto, não é? Cada um tem o seu papel, não é clichê dizer que desde a senhora que nos faz as limpezas às 6 da manhã até ao nosso diretor-geral, todos são importantes, com importâncias diferentes, não é? Cada um contribui de forma completamente diferente, mas não invalida que um e outro contribuem para aquilo que é o resultado final da empresa. certo, E acho que as pessoas
da área de recursos humanos. Algumas foram-se sendo engolidas nesta máquina administrativa e burocrática e de Sim. repente ficaram desiludidas porque não estão a trabalhar com pessoas. As pessoas chegam aos departamentos e veem-nos quase como um bichinho da seda ali a trabalhar e muito pouco dentro da área daquilo que é o que as pessoas esperam. Certo. E então andamos aqui numa pequena luta. Eu acho que o que tem sido muito positivo e ao longo destes anos, eu sou do tempo de gestão de recursos humanos, não é? Que também não é bonito, não é? Gestão de recursos humanos é mais um número, são recursos humanos, não é? Temos os Uhum. recursos materiais, os recursos humanos, os Sim. números. E eu sou desse tempo de gestão de recursos humanos, vi evoluir para HR Business Partner, que achei espetacular, e fui experimentar isso de algumas experiências que tive interim, em que deixei de ser HR Manager e passei a ser uma individual contributor como HR Business Partner, achando eu que estávamos mais perto do negócio, mas era só o nome, ainda não Hum. estávamos junto do negócio, mas de alguma forma já dizíamos ao negócio, espera lá que eu estou aqui, mas é para ti, Business Partner. Mas ainda muito pouco conhecedores do negócio. Eu acho que nós, para sermos business partner, Ricardo, temos mesmo que ir pôr a mão na massa. E se há coisa que eu fiz ao longo da minha vida foi muito pôr a mão na massa. Eu já Hum. tive, já geri uma equipa comercial, dificílimo, não aprecio. Eu gosto de fazer as coisas sem ter temos este objetivo, temos que cumprir este objetivo, vamos lá desenvolver toda esta área. Tínhamos 2.000 farmácias a nível nacional, pessoas muito júniores, sabes, todos aqueles desafios Certo. que os nossos gestores vão tendo. E que nós esperamos deles quase milagres, não é? E eu também já tive essa área dentro da minha área de recursos humanos, o que era difícil, mas por outro lado é um desafio porque eu acho que é olhar para as coisas como eu tenho este objetivo, eu tenho que o cumprir, mais difícil ou menos difícil, mas juntos conseguimos chegar lá. E sempre foi assim que eu fui gerindo as minhas equipas, juntos, não amigos de mão dada permanentemente, mas vou-te dizer uma coisa, Ricardo, que me debati várias vezes, que é, quando nós temos pessoas a trabalhar connosco, devemos ser felizes e rir muito ou não? E eu coloquei muitas vezes essa questão, que é, Uhum. que tipo de pessoa é que eu devo ser para as minhas pessoas, não é? Eu tenho consciência que às vezes as nossas pessoas têm que não gostar de nós para poder falar de alguma coisa menos bem. E então eu nunca percebi muito bem se eu devia ser esta chefe ou esta líder, ou que nome queiras chamar-lhe, mais próxima, mais amiga, uma pessoa que estava sempre lá. E às vezes até tive esta conversa com eles, com a própria equipa. Sim. Mas uma coisa eu apercebi-me, Ricardo, que é, eu sou muito feliz, sou muito risonha, mas quando é sério, e a minha cara Uhum. muda. E eles percebem e respeitam-me igualmente. E Certo. como isso acontece naturalmente, eu não tenho que me preocupar, porque eu sei Certo. que nas minhas versões todas, que nós não somos sempre versões espetaculares, não é? Nas Sim. minhas versões todas, eu dou o melhor que sei, não é? E quando tenho que chamar a atenção, também chamo, como também já muitas vezes tive que ser chamada a atenção. Certo. Mas por outro lado, é bom nós podermos ter alguém que nos chama a atenção, mas que nós sabemos que quer o nosso bem. Porque há aqueles chefes ou líderes, eu nem sei que palavra é que lhes é chamar, mas há aquelas pessoas que nos lideram que realmente, quando nos chamam a atenção, nós percebemos que não é para o nosso bem. Às vezes é tão injusto, sentimos-lo Uhum. como tão injusto que nos magoa. E por isso eu acho que nós temos que ser aquilo que somos, com o bom e o menos bom, pedir desculpa também, porque erramos, não é? Como qualquer ser humano erramos, e ter essa capacidade de pedir desculpa, de dizer tive menos bem, como também chamar a atenção e posso dizer que sempre me dei lindamente com as pessoas que reportavam a mim e com quem trabalhava, mas também algumas não correu bem, porque não tem que correr bem, não é? Não, nem tudo corre bem. Certo. E isso é sinal que estamos a ser sinceros e humanos. Sim, eu acho que nesta temática da liderança, isto é uma das temáticas que eu trabalho mais nas empresas, a temática da liderança, e acontece uma coisa,
Primeiro, durante muito tempo acontecia o tal princípio de Peter que falavas há pouco, não é? Das pessoas serem promovidas até o máximo da incompetência. Portanto, elas eram um ótimo comercial, passavas a chefe de vendas, eras um ótimo chefe de vendas, passavas a diretor comercial, eras um péssimo diretor comercial, ficas aqui, pronto. E, portanto, e em todos os graus da organização nós tínhamos pessoas incompetentes, não é? Porque chegavam sempre a um ponto em que já não eram mais competentes. Por outro lado, agora começa-se a pensar as coisas de outra forma e começa-se a avaliar outro tipo de características quando nós promovemos alguém para esfiar, liderar, ser responsável por uma equipa. Sendo que há sempre aqui uma coisa nas organizações que, assim, não surpreende porque é normal, mas logicamente não faz sentido nenhum, que as pessoas só procuram treino de liderança depois de terem uma posição de liderança. O que é a mesma coisa do que eu ir correr a maratona e só treinar para a maratona depois de começar, não é? Quando o gajo diz partida, pronto, agora vou treinar para a maratona. Isto não faz sentido nenhum, não é? Em qualquer outra atividade, nós formamos as pessoas antes de as pôr a ter esse ponto. Por algum motivo, alguém nas organizações diz assim, não, eu vou promovê-lo e depois ele aprende. Porque se calhar ele já sabe, não é? É aquela coisa do, ele se calhar até já sabe esta cena. Nasceu com aquilo, não é, Pronto, e Ricardo? depois é só limar ali um bocadinho ou qualquer coisa. E é sempre uma coisa engraçada, o quão pouco, ainda hoje, se trabalha esta questão de. E isso eu acho que é um dos principais. Não é defeitos, é shortcomings, ou seja, um dos pontos onde os RH mais deviam influenciar as organizações, e eu acho que menos conseguem influenciar as organizações, quer dizer assim, pessoal, nós temos que ter aqui uma linha de sucessão em todos os pontos que seja muito clara, e estas pessoas que estão a treinar para eventualmente poderem aceder a estes cargos têm que receber treino de liderança antes de aceder a estes cargos, porque senão depois quando acederem não vão saber fazê-los, pelo menos da forma que nós queremos saber fazê-los. E tal como tu estavas a dizer, que quando tu nessas funções de interim, a tua ideia é que não haja um impacto na organização por estar ali uma pessoa diferente. A ideia, obviamente, quando nós, de alguma forma, porque alguma liderança vai embora, porque é promovida, porque é despedida, porque sai, porque morreu, porque foi atropelado por um caminhão, qualquer coisa, que a próxima pessoa não cria uma disrupção negativa na organização, quando muito vai criar uma disrupção positiva, porque vai encontrar aqui umas formas diferentes, mas há muito pouco desse impacto. Sentes que isso é porque os recursos humanos pensam um pouco nisso, é porque as empresas pensam um pouco nisso, é porque quem está lá não quer propriamente treinar uma linha de sucessão porque não vai tirar-lhe o lugar. O que é que tu achas que acontece para Ricardo, isso ser tão pouco explorado? eu vou-te contar uma história estes 3 anos. Nós antes no off, não é? Por isso é que tu rapidamente vieste aqui para a gravação, porque mais um bocadinho fazíamos a entrevista toda no off. Eu estava-te a contar, nestes últimos Sim. 3 anos, Ricardo, eu tenho estado a estudar várias áreas e uma delas, a última que tenho estado mais envolvida, é o self-management, que é uma nova vertente em que tu retiras a liderança da equação e deixas de ter líderes. Uhum. E curiosamente, houve uma empresa em Portugal, onde eu estive, eu quando saí da DEC Proteste, que foi a última vez que tive a empresa como HR Business Partner ou uma pessoa de Certo, pessoas, foi precisamente para ir ajudar a uma transformação de uma empresa de engenharia em Portugal que decidiu retirar toda a sua liderança da equação e uhum. passar a gerir num modelo de self-management, mas que vinha de um modelo tradicional. Tradicional é Certo, aquilo que tu me estás a descrever. certo, É a tradição de que as empresas têm que ter líderes, ou chefes, ou managers, ou team leaders, e depois há outra questão que é parece que temos mais chefes que índios, não é? Parece que de sim. repente, quando vais ver a equipa de liderança, de gestão, temos imensos e depois Certo, pessoas que executam temos cada vez menos. Mas porque nós criámos a ilusão de que a evolução da nossa carreira tem que ser exatamente essa. Tu vais crescendo e crescendo é como é engordando, não é? Agora eu sou técnica, agora sou especialista, agora sou team leader, agora sou manager, agora sou isto, agora sou aquilo. E nós criarmos uma ilusão na nossa cabeça que é eu só sou ou só evoluo se for crescendo desta certo, forma, verticalmente. Não percebemos, porém, que para sermos um excelente líder, nós temos que ser outra coisa que é ir crescendo de
de forma horizontal. E vamos lá ler esta de forma horizontal certo, corretamente, não é? Porque há certo, pessoas certo. que escrevem horizontalmente. Às vezes há aí promoções horizontais também, é E verdade, é promoções verdade. horizontais, não vamos falar sobre essas. Mas o horizontal, vamos cá aqui Certo, esclarecer rapidamente, é tu poderes ser uma pessoa que vai assumindo várias áreas, não é? Dentro de uma empresa vais sim, tendo a capacidade de conhecer vários projetos, várias áreas diferentes. Lá porque eu sou de recursos humanos não quer dizer que eu não possa ir, e já fazia isto no tempo da GE, Ricardo, eu tive a sorte de ter trabalhado em empresas excepcionais. sim. Eu na GE há muitos anos atrás, ainda eu era generalista, eu fazia parte do desenvolvimento de um novo produto para o mercado, que era os Uhum, personal loans, em que tu estás desde a raiz e a criação do modelo de negócio. Para certo, quê? Para que depois, como profissional de recursos humanos, sejas verdadeiramente uma HR Business Partner, que é, eu percebo o negócio desde a sua raiz. Eu sei claro, do que é que nós estamos a falar. Eu não vou só recrutar pessoas, porque alguém me pede eu quero um profissional para trabalhar os cartões de crédito. Mas o que é que nós queremos realmente nessas pessoas? Nós queremos ser certo, diferenciadores. Nós queremos pessoas da área de recuperação de crédito ou queremos pessoas diferentes? E eu acho que o grande mal é esse, é as pessoas acharem que para promovermos alguém só se lhe dermos uma função de gestão. E essa pessoa também só acha que só é promovido se nós lhe dermos uma certo, função de gestão. E depois, ao longo da vida da empresa, estranhamente, achamos sempre que estamos todos muito ocupados. E na realidade estamos sempre todos muito ocupados. E não queremos investir. E eu já sou também do tempo, quando eu estava na indústria farmacêutica, onde estive mais tempo e onde tivemos uma grande redução de estruturas em que nós sim, queríamos sempre um plano B das nossas lideranças, mas era dificílimo, era muito difícil. Nós criávamos formações com a Católica dos nossos futuros líderes. certo, Mas explicando-lhes que o facto de lhes estarmos a dar formação de gestão, de contabilidade, de liderança, de recursos humanos, todas aquelas matérias que eles nem estavam para aí virados, nem queriam, não é? Então, mas eu sou vendedor, agora tenho que vir aprender isto. certo, Tens, porque um bom líder é alguém que sabe um bocadinho de tudo, que não tem que saber mais do que as suas pessoas, que erradamente nós certo. achamos que nós temos que saber mais que as nossas pessoas. Eu não quero saber mais que as minhas pessoas. Eu sou muito feliz que as minhas pessoas saibam muito mais do que eu, Isso é porque um é mau sinal que eu sinal. estou a aprender. Eu estou a Sim, aprender. sim, E o facto de eu me conseguir, ou eu conseguir manter o meu papel de líder, porque eles sabem mais que eu, mas eu ainda me mantenho naquele papel, é porque na realidade eu consigo gerir toda essa informação com todo o resto da equipa de forma harmoniosa. E nós certo, achamos sempre que eles nos vão ocupar o lugar. E se ocuparem, Ricardo, ainda bem, é sinal que fizemos bem o nosso trabalho, que vamos ter a oportunidade de conhecer novas áreas, novas pessoas. E por isso acho que o errado é tudo aquilo que se foi criando à volta sim. desta temática. Em relação ao self-management e às lideranças e à tua pergunta inicial, eu perco-me um bocadinho, às vezes tens que me chamar à razão, as abelhas depois andam por aí, vem uma flor aqui, vem uma flor ali, e olha, lá vão Que bom. elas. Mas nestas empresas de self-management, Ricardo, nós retiramos os líderes, não despedimos ninguém. O que também pode ser estranho, não é? É uma gestão Sim, diferente, mas sim, porquê? Porque nós pegamos nos líderes que até então eram líderes e tornamos os mega comerciais. Aquilo são as nossas mega armas. São as uhum, pessoas que eram os líderes das equipas, que conheciam tão bem o negócio, que quando estiverem com o cliente, no processo da venda, conseguem uhum, falar-lhes tão bem de todo o processo que eles vão ser certo, espetaculares como vendedores, ou seja, estamos a inverter o ciclo, estás a ver? Antigamente era megas vendedores, tornavam-se mega líderes. Nestas empresas é mega líderes, eles vão se tornar mega vendedores. E é isso que nós queremos que a certo, empresa continue a crescer. E depois, o que é que se faz, que é o grande segredo desta nova área, que é trabalhar o ego. Como é que o ego se trabalha? É partilhando o máximo de informação. uhum, Tu só tens ego porque sabes mais que os outros, porque tens acesso a mais informação que os outros. Não quer dizer que estejas ali a acumular informação para trabalhares o teu ego, mas no acumular da informação que vais tendo, o teu ego vai crescendo, porque tu sabes certo, mais do que os outros, e isto tem que ser trabalhado. E então, nestas estruturas, o que te fazem é tão simples como toda a gente sabe tudo.
desde a senhora da limpeza, mais uma vez, até ao diretor-geral. E se a senhora da limpeza não perceber, tu vais lá estar até que ela perceba. Naturalmente não vais lá falar daquelas teorias todas muito complexas, porque a liderança e a gestão também foi fazendo outra coisa, Ricardo, que é nós tentarmos criar tudo muito complexo. Mesma forma como falamos. Se for simples, achamos que os outros vão achar que nós somos burros, não é? Mas eu costumo dizer, epá, não há pessoa mais espetacular no mundo que é o Simon Sinek, que eu costumo dizer, ele, numa frase, ele dá uma cadeira de mestrado. Aquele homem é Certo, brilhante. Por isso, o meu sonho é efetivamente dizer numa frase, assim, uma teoria espetacular. certo, certo. E não com 300 palavras, benditas ou não. E eu agora vou fazer aqui uma parte que eu há pouco disse um erro. Aliás, eu queria dizer vaidade e disse uma palavra que me saiu, vaidosismo, sei lá, olha, nem sei. Não sei se tu depois podes cortar isso, mas se não Tá, puderes tá. Vamos, cortar, vamos, não vamos cortes, não explicar. cortes, deixa estar. Nós Vamos, somos pomos um na parte bocadinho dos menos mal. bloopers depois. Disse assim, coitada, eu convidei-a para a conversa, tinha que ser, ela tinha que dizer Exatamente. Alguém tinha que ter aqui um mas, erro gramatical. exatamente. Mas na realidade, Ricardo, é mesmo isto, é partilhar informação. Se todos tivermos informação, Uhum. podemos ser mais felizes porque chegamos a casa e não temos aquele peso da responsabilidade, ganhamos imenso dinheiro, mas na realidade todo o peso de uma decisão está nas nossas costas. Ali não há esse peso de decisão. Toda a gente decide. Se nós decidimos, vamos para este caminho, todos vamos para aquele caminho. Se falharmos, falhamos todos. E isso é espetacular. E é isso que nós temos tirado dos líderes, que é a informação que lhes damos, que muitas vezes eles às vezes nem a percebem. Depois, outra coisa que é eles podem ser só líderes. Nós criámos esta função de líder, devia ser alguém que está lá apenas para estar, para ajudar as pessoas, para orientar. Olha, tu sabes isto, desenvolve isto, mas os líderes acham que também têm que estar a executar, também têm que estar a apresentar tudo muito bem coordenado, tudo muito. E às vezes não têm, eles só têm que estar ali como mega gestores de recursos humanos das suas pessoas, com aquilo que são as armas que têm à sua disposição, e serem muito bons líderes. E as empresas não querem investir em bons líderes porque querem que esses líderes também trabalhem, também façam. Se és diretor financeiro, tens que saber fazer tudo e que, se puder ser, também faz esse trabalho todo maçudo que não interessa a ninguém, mas tens que fazer porque tens que sofrer os 7 sofridos. E eu acho que o grande mal é que, alguns no tempo, nós andámos aqui a destrambelhar isto tudo. Não sei se agora com a inteligência artificial vai melhorar, porque acho que vamos começar a lutar com um ente muito superior, mas eu acho que andamos todos à luta dos egos e à luta de eu sei mais do que tu, eu quero ganhar mais do que tu porque eu contribuo mais do que tu, e na realidade, quando entramos numa empresa gerida em self-management, aquilo que nós fazemos é cada um contribui com aquilo que consegue contribuir. Todos são importantes, desde as pessoas que estão em chão de fábrica, e neste caso concreto, eu tinha mesmo pessoas que estavam na parte da fábrica, e claro que quando eu levava os PowerPoints sabia que tinha que os apresentar de forma diferente, porque eles não estão habituados, não é? Muitos deles fugiram da escola porque não queriam estudar, e por isso eu não os posso Certo. enfiar numa sala Portanto, e agora estar vais obrigá-los aqui, a estudar. Então eles fugiram para aquilo coitados, que. Espera, coitados. não, quer dizer, vão fugir outra vez. E é isso mesmo, Ricardo, é nós percebemos quem é que são as nossas pessoas e qual é que é o contributo, mas parar de fazer isto, que é dar informação a quem não a merece, porque a usa de forma errada, ah, e, e permitir que todos possam contribuir e digam sim ou não. E às vezes são as pessoas de quem nós menos esperamos que nos dão as maiores lições de liderança, porque eles estão lá no dia a dia, eles sabem, eles sabem. E às vezes o que irrita muito na liderança é aquelas coisas que toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Os líderes são os únicos que acham que ninguém sabe, porque as pessoas são desprovidas de inteligência, às vezes têm essa ideia. E eu sou o grilo, neste caso não sou a abelha, mas sou o grilo que digo, eles sabem. Por isso, assume e segue em frente. Isso é que é bom. Certo. É nós chegarmos lá e dizermos: eu sou humano, falhei,
Aliás, cada vez se ouve falar mais em falhas, graças a Deus, porque eu estava a tentar criar também um grupo com um conjunto de diretores gerais para falarmos de falhas, mas falar de falhas não é mais uma vez virem os egos conversar sobre as falhas e eu falhei e agora sou espetacular e tal. Não é nada disso, é realmente. Se eu falhei, eu vou partilhar a minha falha. Se tu quiseres, falha noutra coisa e partilha outra falha, não falhes no mesmo. Certo. Porque há falhas que são mesmo, às vezes, falta de conhecimento e principalmente legislativo, a questão das startups. As pessoas não sabem e vão falhar naquilo que nós já sabemos que eles vão falhar. Por isso, vamos lá dizer-lhes: olha, não falhes nisto, falha noutra Certo. coisa. Mas nesta não vale a pena, porque já falharam tantos e nós andamos todos aqui a esconder porque o fizemos, porque usámos o valor do IVA, porque só temos que pagar daqui a 3 meses. Claro que sim, usa! O dinheiro está do teu lado, usa! E isto são aquelas dicas que eu acho que são fundamentais e que há pouco tempo para as partilhar. Aliás, o grupo que eu criei, e tinha já o grupo, mas ele falhou logo à nascença, porque estas pessoas não têm tempo, não têm tempo. E então eu pensei, pronto, ok, não vale a pena. Sem tempo também, isto tem que ser de alguma forma altruísta, não é? Tu tens que Certo. partilhar, mas eu não ia monetizar isto. Como é que se monetiza isto? Eu não vou, agora vou-te cobrar para tu perceberes como é que eu falhei. Não, são partilhas generosas, e nós Certo. temos que ser generosos. E acho que o mercado, Ricardo, nós ainda somos todos muito pouco generosos. Falamos muito abertamente, mas com pouca generosidade. É muito sempre de eu sou espetacular, já passei por isto, deixa-me lá ver. Eu sofri com o burnout, então agora vou falar sobre ele e vai ser espetacular. Eu acho que nós não fazemos isto. Eu há tempos vi alguém dizer: parece que agora o burnout é moda. Passou de tabu a moda. E é verdade, porque agora de repente parece que toda a gente teve um burnout. Mas eu até arrisco a dizer, Ricardo, que já todos nós passamos por isso. E uns têm tido coragem. Eu, quando decidi ir falar sobre esse momento menos positivo da minha vida, porque eu sou muito workaholic, eu sou muito intensa em Uhum. tudo o que faço, e quando uma pessoa é muito intensa, tem outra particularidade que é eu sofro com tudo, eu absorvo tudo, eu quero Certo. toda a gente bem, eu quero que tudo corra bem, eu não quero falhar, eu quero que toda a gente esteja bem e depois normalmente quem fica menos bem sou eu. E também tive um burnout e muito mal, diagnosticado por um psiquiatra. Então, E um a sério, não é daqueles que as pessoas dizem que têm, foi mas muito a estão só sério, cansados. Não, não, foi não. mesmo Este muito é, a eu sério, tinha um foi mesmo papel a muito a sério. dizer que eu tinha uma. Aliás, Certificado. ele quando disse que eu tinha isso, eu pensei, mas o que é isso? Porque ainda não se falava nessa Certo, certo, palavra. Mas certo. quando ele o disse, eu disse, pá, é outro Simon Sinek, porque na realidade eu estou mesmo queimadinha dos neurónios. Ele resumiu tudo aquilo que se passa. Mas Certo, sim, Ricardo, ao ponto de eu passar dias e dias deitada ali no chão da minha sala em posição fetal, certo, mesmo a pensar o que é isto, não é? O certo. que é isto? O que é que eu ando aqui a fazer? E realmente chegares à conclusão que a nossa cabeça é o nosso maior inimigo. Isto para te dizer que era um tabu, e ainda é um tabu. Ainda é um tabu. As pessoas que falam ainda não falam na realidade de tudo o que acontece, porque não é possível. Eu não consigo dizer tudo o que eu passei naqueles 6 meses, porque o nosso cérebro tem outra coisa espetacular que é fazer um género de um shutdown. Bem, Certo, agora não te certo, vais certo. lembrar muito bem disso, já passou, já não estás a sentir o mesmo, e eu consigo falar desse período, mas sei que o consigo romantizar. Eu consigo Certo, dizer, foi muito mal, tive pensamentos muito maus, e quando eu digo muito maus, Ricardo, são mesmo muito maus. certo, E não estou a dizer isto porque fica bem, porque acho que não fica bem a ninguém dizer que teve pensamentos muito maus. Não, não é bonito, mas tive-os, mas nós romantizamos, não é? E por isso só houve até hoje uma pessoa que realmente eu consegui ouvir falar do burnout que ele teve e que eu disse: este foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o tema como ele é, porque eu estive naquele sítio onde ele teve, certo. e que foi o Vieira de Almeida. E Uhum, ele contou tudo e eu só lhe dizia: olha, João, eu estive exatamente nessa sala onde você acabou de escrever. uhum, Exatamente nessa sala. E eu não a conseguia descrever melhor do que você descreveu. E é um certo, líder. Ele é dono da Vieira de Almeida, não é? E ele não tinha. Esse sim foi generoso. Essa pessoa foi generosa porque
conseguiu contar, conseguiu ter a destreza ou o discernimento de conseguir descrever um momento terrível. E depois nós temos aquele pensamento, disparate, então mas ele manda, como é que uma pessoa chega àquele ponto? Tem tanto dinheiro. Pois o problema é que aquilo toca a todos. Toca aos ricos, aos pobres, os pobres pior, porque não têm capacidade de pagar as consultas que são exorbitantes, não é? São valores muito altos, mas na realidade acho que nós todos estamos a mudar, Ricardo, e isso é bom. Acho que nós estamos assim num momento em que se vê que está a mudar e estamos num momento em que tábuas passam a moda e que nós de repente começamos a ficar chateados porque pá, parece que agora é moda. Se calhar agora as pessoas falam abertamente, mas para se tornar normal tem que parecer que é moda, tem que parecer que é bom. Não é nada bom, é uma Certo. porcaria, mas todos vamos passar por aquilo. Nós todos já fomos infelizes, já todos chorámos muito, já todos pensámos coisas muito feias, uns com capacidade de passar em frente e conseguir, não é? Mas como eu digo também muitas vezes, às vezes tem que ser com ajuda química e não há mal nenhum nisso, não é? Eu sou a primeira a dizer, se é preciso, nós temos que a tomar para nos ajudar, para nós conseguirmos enfrentar algo que o nosso corpo não nos está a ajudar e não nos está a permitir fazer. Tomem, não há mal nenhum, ninguém fica viciado, até podem ficar, mas depois também há desmames, ou seja, parem é com aquela coisa de eu não quero tomar medicação porque eu tudo é natural. Está bem, mas há fases em que o nosso organismo não está a criar aquilo que nós precisamos e não tem mal nenhum. Sim. E isso é que é importante falar. Não sei se achas, por acaso, nesse tópico, não sei muito bem, não tenho dados, obviamente, que me permitam fazer mais do que um achismo, mas neste momento, pelos dados que nós vemos, quer americanos, quer europeus, da prescrição desse tipo de medicamentos, parece-me que há menos pessoas com essa coisa do eu não quero tomar. Aliás, os dados, aquilo que pareciam mostrar é que há muita gente a tomar. E aquilo que me faz pensar é, será que também estamos, ou seja, será que as pessoas que estão a passar por esses momentos difíceis estão a ter o acompanhamento devido para explorar todas as coisas que podem fazer além disso? Ou seja, não é ignorar, há duas formas, não é? É ignorar o problema e dizer assim, não preciso nada, não tomo nada e portanto isto eventualmente vai se resolver porque amanhã eu acordo e já está bom, o que pode ser muito grave, porque às vezes de facto nós não conseguimos produzir isso. Outra coisa é eu ficar única e exclusivamente dependente disso e descurar todas as outras coisas que podem ajudar o meu corpo a produzir. Um bocado, assim, mal comparado, um bocado como a diabetes tipo 2, não é? Que é, sim, eu posso tomar medicamentos para melhorar a minha diabetes tipo 2, mas há um conjunto de exercício físico e de hábitos alimentares que, se eu fizer, nem sequer preciso tomar os medicamentos. E, portanto, uma não tira a outra, até o facto de, eventualmente, eu consigo estar num ponto em que deixe de precisar da medicação. Da medicação, sim. É, Olha, então é assim, eu acho que temos de ter cuidado porque a medicação vicia e nós às vezes sem querer achamos que já só conseguimos viver com aquilo. Ahm, e tens razão que há outras coisas que podemos fazer que apoiam. No entanto, eu acho que, e também temos aqui a perspectiva da indústria farmacêutica, e eu trabalhei há alguns anos na indústria, e por certo. isso também sabemos que há uma parte em que nós tentamos fomentar as vendas, mas continua a existir também alguma preocupação com a saúde. Há realmente pessoas que precisam de medicação, precisam de equilibrar alguns aspectos que são necessários equilibrar e de alguma forma que deem o ânimo que o corpo não está a dar e de alguma forma pode ser prejudicial e a pessoa entra num buraco que não consegue sair dele. E aqui, se for a medicação a solução, sigam e não tenham medo disso, porque Claro. eu também tomei medicação, precisava dela, inclusivamente eu tinha outra característica, que é eu, como sou muito alegre, a medicação muitas vezes não me punha no estado em que eu achava que devia estar, porque eu costumo dizer que eu sou Certo. como o Obelix das bandas desenhadas do Asterix, eu Este caí no caldeirão da num felicidade, caldeirão qualquer da felicidade do ou sorriso. cheia de álcool, porque na realidade, se eu beber, Ricardo, eu fico na parte inversa, que é Ah, ok. eu faleço
E por isso às vezes tenho que pensar bem se quero ver ou não, porque depois vem uma versão de mim que não é nada aquela versão das bêbadas alegres. Eu fico mesmo tipo muito zen ou KO mesmo. Ah, por isso, acho que temos que ver. E depois há um acompanhamento que é muito necessário. Eu acho que nós muitas vezes, os burnout. Ok. Passou. Estás a brincar com os botões e depois é isto, não é? Não, Quer dizer, foi, paras, passei assim segues, passei assim passaste. E por isso acho que nós há momentos da vida que temos que tomar decisões. Qualquer mudança na nossa vida, Ricardo, é dura. Desengane-se quem acha que quem muda de emprego vai ser espetacular. Eu chego lá e é tudo espetacular. Não é. A fase de adaptação é terrível. O conhecer tudo novo, os colegas que não nos explicam as coisas que eles já sabem assim, de gingeira, e que se esquecem que nós não sabemos e que nós queremos saber porque do outro lado éramos já a tocar lá com tudo e de repente ninguém nos explica. Tudo isto é um sofrimento e nós temos que saber gerir esta fase e temos que perceber que é uma fase e que vai ser uma fase de altos e baixos e que temos que conseguir ultrapassá-las. E muitas vezes o que é que tu precisas? Precisas de ajuda para te dizer, ok, então como é que tu vais adquirir informação? Se ela não te chega de forma gratuita e livre, tu tens que ir atrás dela. Pergunta, falha, podes falhar. Agora, também há aquele segredo que é falha só uma vez, não é? Erra só uma vez. A primeira é desculpável, a segunda é parvo, não é? E tudo isto, Ricardo, nós temos que ter noção que também precisamos de refletir sobre isto, não é? Não é a medicação que nos vai ajudar a que tu não falhes no teu mundo empresarial, não é a medicação que vai ajudar. Por isso, tem de ser sempre a conjugação de tudo, como o bem-estar, a saúde, o facto de eu, por exemplo, de repente isto é um tabu, não vou falar sobre isso. Eu ontem pesei-me, Ricardo, e nunca tinha visto na balança o número que me apareceu lá. Não vou dizer, tu perguntaste no início se havia alguma coisa da qual eu nunca iria falar. Esta é uma delas, para além de outras que eu te disse e que não vou falar, mas esta é uma delas. Mas se cheguei a um número que eu nunca tive na minha vida, eu estou com mais 15 quilos do que devia ter. E por isso tomei a decisão, ontem, ainda não muito refletida, que tenho mesmo que fazer uma dieta, e a dieta vai passar, mais uma vez, aquilo que tu estás a falar, que é, passa por dieta, eu posso tomar medicação, mas não é só isso que ajuda, não é? Ou seja, é dieta, é alimentação, é se calhar ter hábitos diferentes, como quando acabar de comer não me vou deitar ali no sofá, e por isso Sim, é tudo exercício contribui, físico, é todas tudo essas coisas, contribui. claro, E por isso, claro. em tudo na vida, tudo é sempre uma equação de vários fatores. E na saúde mental é exatamente o mesmo. A única coisa é as pessoas não acharem que conseguem resolver, porque às vezes não conseguem, porque é mesmo o corpo que está com algum déficit de alguma componente que tem que ter essa ajuda e não há mal nenhum. Não há Sem mal dúvida. nenhum e há desmames e ninguém fica viciado e se ficar viciado também há formas de contornar essa É, situação. O que é importante é que a pessoa não entre no buraco, fique lá e ache que vai conseguir fazer tudo sozinho, não consegue. certo. E não há mal nenhum em pedir ajuda. Eu acho que também isso é que é importante. Não há mal nenhum em Sim, pedir ajuda, também não há mal nenhum em dizer que não estamos bem. Eu nessa fase desapareci completamente do mapa, porque eu própria não queria falar com ninguém, quer dizer, não há volta a dar. E também não há mal nenhum em dizermos às pessoas: não quero, neste momento, não quero. E porque não sou boa companhia e porque as pessoas não nos percebem, porque acham que nós temos tudo, porque somos felizes, porque temos isto, porque temos aquilo, é certo. Mas não temos outras coisas que a nossa cabeça nos está a transportar para sítios menos bonitos, não é? E por isso é uma área que tem que ter muita atenção. O facto de ser moda não tem mal nenhum, desde que as pessoas percebam que é o que é o que sim. é, não tem que ser tabu. Sim, eu acho que às vezes nem sei se é. Claro que os tabus são coisas que nós não falamos, mas eu acho que às vezes as pessoas não deixam de falar sobre isso pelo motivo do tabu, é pelo motivo do eu nem percebo que preciso de ajuda. Porque entro numa. Ou seja, há aqui uma parte que é. Eu já tive vários momentos ao longo da minha vida em que entro numa parte de há aqui um problema, mas eu acho que eu consigo resolvê-lo. Claro.
E, portanto, vou fazendo as coisas para resolver. E, sabendo que não estou a conseguir resolver, não é uma questão de pedir ajuda, é dizer assim, mas a quem é que eu vou pedir ajuda? Isto, às vezes é uma cena de, mas isto não faz sentido. Ou seja, eu no outro dia fui falar com um amigo de um problema. E eu sabia que ia falar com ele e que ele não me ia dar uma solução. Uhum, Porque o problema não tem uma solução, logo não é um problema, é uma condição, certo? uhum. Só que é uma condição, não é? Da qual eu não Está a gosto. perturbar, não é? Certo, exatamente, da qual eu não gosto. E fui falar com ele na perspectiva única e exclusivamente de lhe dizer, pá, eu quero falar contigo para ver se falar desta cena ajuda a alguma coisa. Porque eu nem sequer sei se... Porque no ponto, depois há uma parte de mim que se sente um bocadinho pardo e diz assim, mas é que eu vou falar de uma cena que eu sei que não tem uma solução. Portanto, não é? Ou seja, há aqui uma parte, não é propriamente o tabu de não querer falar, é o Não saber. porque é que eu vou fazer essa cena? Porque não é tipo, não é? Às vezes, e acho que em muitas coisas, nós às vezes entramos um bocadinho neste ciclo vicioso que é achamos que não há nada ali que nos possa ajudar e, portanto, deixamos de falar e deixamos de dizer e depois encontramos também nós próprios nesses pensamentos que estavas a dizer de outras pessoas, mas porquê é que afinal eu estou triste? Então eu tenho tanta coisa, se eu tenho tantos motivos para ser feliz, porquê é que eu ia estar triste? Isso se calhar não faz sentido. Então não vou dizer a ninguém. E, portanto, entramos assim um bocadinho, eu acho que às vezes não é tanto o Claro, facto de mas ser é tabu, assim, entramos tu nestes quando estás pensamentos nessa fase, viciosos, não é? Neste ciclo exatamente, e quando vicioso. estás nessa fase, aliás, tu há tempos fazias um post que era a diferença entre o coach, o mentor, o formador, Certo, enfim, fazer aqui uma certo, separação de qual é que é a função de cada um deles, não é? Porque eu acho que também se foi misturando muito estes termos, não é? certo, Mas, certo, com mas certeza, eu, sim. quando fiz o curso de coaching, eu na altura fiz o curso de coaching executivo e no segundo nível eu já estava a subir pelas paredes, por uma razão muito simples. Aquilo, o coaching são as perguntas poderosas, como tu dizias e bem, e as perguntas do taxista, que é, olha, a senhora está a entrar agora aqui no carro, para onde é que quer ir? E vamos lá seguir Exatamente, caminho. exatamente. E se tu dizes a alguém que vais fazer coaching fazendo as perguntas do taxista, ninguém te paga, não é, Ricardo? Porque Certo. diz, olha lá, então, mas na realidade as perguntas poderosas é tão simples quanto tu fazes as perguntas a ti própria, ouvires as respostas, tu próprio dizes, mas porquê que eu estou triste se eu até posso, tenho só motivos para estar feliz? E é ouvir-te. Eu acho que o grande Certo. problema muitas vezes é que nós andamos nestes pensamentos, não nos conseguimos ouvir e não conseguimos falar alto. E quando tu falas alto, até as coisas se tornam um bocadinho mais. O PNL, como é que tu fazes? É tu pensas na pessoa, aumentas a pessoa, dás um piparote e ele vai não sei para onde. Que isso não é muito o meu estilo, mas eu já fiz isso e se funciona ou não funciona, enfim, cada um depois Sim. consegue trabalhar estas práticas. Mas na realidade é o quê? É tu olhares para a coisa em frente, pensares sobre ela, não é andares a contornar e não pensar, Uhum. e refletires, ok, isto é um problema que tem solução. Tem solução? Vamos tentar solucionar. Não tem solução? Vamos dar a volta. E isto, às vezes, alguém de fora, como não tem a parte emocional, não tem os teus problemas todos, Sim. diz-te assim, ó Ricardo, olha, cresce, bah, isto não é isto, é aquilo outro. E tu dizes, opá, tens razão. E vais pondo as coisas nas suas prateleiras. Certo. Depois, tens questões tuas, pessoais, do passado, que tens que ir revisitar, todas essas coisas. Isto é tudo muito complexo, mas Claro. eu acho que é muito falar sobre as coisas. O falar alto é muito importante porque tu ouves-te a ti próprio. Sim. Eu costumo dizer que mais do que as perguntas poderosas é fazer a mesma pergunta 5 vezes. Ricardo, se eu te fizer a mesma pergunta 5 vezes, a primeira tu ainda estás ali com cerimónia, a segunda já começas a dar qualquer coisa, à terceira já começas a não ter grandes floreados e vais ter que responder, à quarta já estás furioso comigo porque não queres responder e já não tens como contornar, e à quinta a resposta está lá. E eu acho que é um bocadinho, basicamente, tu encontrares alguém que tenha a paciência de fazer 5 vezes a pergunta, correndo o risco de dar um estalo na cara, não é? Porque para, não é? Porque estás sempre a fazer a mesma pergunta, mas na realidade, à quinta, tu encontras a solução, ou se não a solução, porque a solução às vezes não é assim, mas encontras a resposta à tua própria pergunta. Certo. E é tão simples quanto isto. Agora, tens é que encontrar a pessoa que tem a capacidade de fazer-te 5 vezes a mesma pergunta e 5 vezes tu achas que eu sou. Então, mas que é isto? Então, mas eu estou a pagar para esta senhora não fazer outra pergunta senão esta? Sim. Lá está, é o nosso ego, não é? Nós queremos sempre contribuir.
E no meu curso de coaching executivo, eu lembro-me do João Sevilhano dizer assim: epá, João, eu estou a ver que a pessoa, a janela está ao lado e ele está a bater com a parede, com a cabeça na parede, mas por que eu não lhe digo que a janela está à esquerda? Não é? E ele, porque a pessoa tem que bater com a cabeça na parede. Eu disse, ok, mas também não tem que estar sempre a bater com a cabeça na parede se eu sei que a resposta está à esquerda. Sim. E por isso é que depois nós, quando sabemos mais ou menos o que é coaching, o que é mentoria, tu decides. Eu gosto mais de fazer mentoria, que é, tu fazes o coaching, mas de vez em quando podes dar uma ligeira afago do género, olha só um bocadinho para a esquerda, vê lá o que é que É. vês aí. Achas que é uma janela? Vale a pena ou vamos continuar a ficar com o galo na cabeça? E acho que nós, de vez em quando, com muito cuidado, porque eu acho que o coaching, mentoria, tudo isto é um perigo, não é? Porque tu estás a entrar no mundo daquela pessoa, não é? Nós Uhum. entramos no mundo daquela pessoa. Tu, quando fazes sessões de coaching ou mentoria, eu chego a momentos em que realmente eu consigo pôr pessoas a chorar, não porque consigo ou tenho uma capacidade extraordinária, mas é, tu consegues fazer perguntas tão profundas que a pessoa não está habituada a responder e quando responde, aquilo quebra. Mexe com ela, claro. E mexe com ela, e Sim. mexe com ela ainda mais porque está outra pessoa à frente e está a ouvir, e a pessoa compromete-se. E por isso, eu raramente faço só coaching ou só mentoria. Eu acho que nós temos que fazer um bocadinho de cada no momento que a pessoa está a precisar. E acho que o segredo é esse. Acho que é preciso ter cuidado com o que se vai fazendo por aí, não é? Hoje em dia temos muitos profissionais nesta área. Temos que ter cuidado, como em qualquer outra função. Todos temos que ter Certo, cuidado. essa é que é essa. Eu percebo aqui o desejo de algumas pessoas regulamentarem mais esta atividade ou outras, sendo que eu acho que primeiro vai ser uma atividade sempre muito difícil de regulamentar, exatamente por causa dessas nuances que tu estás a dizer de há momentos, e eu faço, muitos daquilo que eu faço é formação, não é coaching. Há momentos em que eu faço formação, em que eu ensino alguma coisa a alguém. Outros Claro, momentos em que eu faço consultoria, em que eu digo, olha, está aqui um aconselhamento. conjunto de aconselhamento. Ou seja, há essas vertentes todas. E há também momentos em que eu faço coaching. E por acaso ontem estava numa sessão de debriefing de um evento que nós fizemos e estávamos a perguntar às pessoas qual foi o momento daquele evento, de que ele teve vários oradores. Estávamos a perguntar às pessoas, que tinha sido uma das oradoras até, em algum ponto, qual tinha sido o momento mais marcante. E ela disse assim, pá, eu queria dar uma resposta, mas tenho medo que isto seja mal interpretado, porque parece assim um bocado vaidosa da minha parte, mas o momento que mais me impactou foi uma resposta que eu dei, quando tu me perguntaste, pá, isto assim, e eu te disse, olha, foi isto assim, assim, e eu de repente estava a dar a resposta, estava a pensar, então é isto que eu tenho que fazer para chegar ao meu próximo nível, tenho que fazer aquilo que fiz, para não sei o quê. E aquilo que eu lhe disse foi, olha, eu acho, enquanto coach, que nós temos as melhores respostas dentro de nós, portanto, isso não me parece nada estranho, aliás, parece mesmo certo. Parece mesmo certo. No momento que tenha mais impactado, fosse uma resposta que tu tivesses. Né? Que às Isso é vezes é esse, espetacular. exatamente, que às vezes é esse um bocadinho do propósito do coach. E eu, quando fiz aquele vídeo, era também o meu propósito, era chamar a atenção, primeiro ou seja, exatamente as diferenças entre estas áreas para termos noção do que é que nós estamos a fazer. Mas, ou seja, da forma como eu as encaro, porque elas não estando regulamentadas, cada um diz aquilo que lhe bem lhe apetecer, que faz, e portanto pode fazer, está tudo bem. Por mim, tudo ótimo. A ideia é mesmo também chegarmos ao ponto onde percebemos às vezes que de facto dentro da pessoa está a melhor resposta e muitas vezes está a resposta com a qual ela vai estar mais comprometida, não é? Porque é nesses momentos que tu estavas a dizer que de repente a pessoa, não é, lhe cai a ficha e ela está ali a pensar numa coisa que se calhar não tinha pensado, em que ela diz assim, ok, agora vejo a janela, agora percebo exatamente qual é esta janela e agora estou mesmo comprometido em passar pela janela e em vez de estar aqui a bater com a cabeça na parede. E portanto às vezes são essas diferentes nuances que eu acho que podem trazer e que eu também acho que trazem aqui um, o entusiasmo a este tipo de profissão. Há neste momento muita gente a fazer este tipo de práticas e eu que sou um firme crente na liberdade de mercado e portanto acho que tem que ser o mercado a definir quem é bom, quem é que é mau, quem é que faz melhor, quem é que faz pior. Acho que nós enquanto clientes temos a responsabilidade de estudar os profissionais que nós contratamos, de ir ver, não é? Se eu
Pá, não é? Tal como uma contratação numa empresa, não é? Tu, como HR, se fores encarregue de contratar alguém para uma função, não vais ao primeiro que se intitula ter aquela função, mas pá, olha, este calceteiro, eu quero um calceteiro, vou contratar este. Não, deixa lá ver quem é esta pessoa, não é? O que é que Olha, ele Ricardo, fez? mas é Que experiência é que engraçado. ele tem, não é? Sabes que isso é outro mito. Eu tinha um diretor que queria sempre 4 pessoas. Eu percebo perfeitamente que se queiram 4, mas eu costumava Certo, dizer: eu já cheguei ao nível de existência na minha profissão que eu basta ver o pensar quem é aquela pessoa, porque eu não estou a comparar certo, aquela pessoa com nada, eu estou a comparar aquela certo, pessoa com as pessoas que eu tenho, com as pessoas que já vi, com as pessoas que eu vou vendo. claro, E lá está, é mais aquele, só que depois tu também te apercebes que se tu só dás uma pessoa àquela pessoa, ele acha que não vai escolher. exatamente, exatamente, não é? Ele, então, mas você é que escolheu. Tens que lhe dar É duas, verdade, uma tem incrível razão. e outra péssima. Mas lá está, é engraçado, é isso que tu dizes, somos todos humanos e todos temos pensamentos e todos somos impactados, mas na realidade às vezes tem a ver com isso, que nós achamos, eu estou agora a fazer um processo olha, é consultoria, não lhe vou chamar coaching, mentoria, Sim, nada disso, é consultoria, em que a certo, pessoa achava que o grande trigger dele neste momento era mudar de função e na realidade o que nós descobrimos é a gestão que ele tem com a gestão da sua filha. certo, E até chegarmos aí, ele nunca na minha vida me ia contactar porque ia achar que tínhamos que gerir aquela questão com a filha, mas na certo, realidade é essa que está a impactar tudo o resto. certo, Isto para dizer o quê? Que nós somos, o nosso profissional é a nossa persona pessoal, tudo influencia. Se eu não estiver bem pessoalmente, tudo o resto eu posso achar que está a acontecer isto ou aquilo ou aquilo outro, mas na realidade às vezes o que eu tenho que gerir são coisas muito simples. E a simplicidade das coisas é exatamente essa, é nós pararmos às vezes para pensar em coisas que tu não paras para pensar. certo. Sim, E chegas a um momento na tua vida que às vezes as nossas amizades já são tão simples como vamos beber um copo, falamos de outras coisas quaisquer, mas nem falamos de nós, não é? E o falar de nós, às vezes temos mesmo que pagar a alguém para nos ouvir, porque todos nós somos muito egoístas, andamos aqui todos muito na vida a correr, não é? E acho que às vezes este alguém que nos ouve, este alguém que se preocupa connosco mais do que nós próprios, não é? hum, É o que todos nós procuramos num coach ou num mentor ou num formador ou no que nome lhe queiras chamar, mas é realmente esta preocupação que temos que ter. E também aquilo que dizes, mesmo que o cliente não procure, eu normalmente pergunto sempre: já falou com mais pessoas? Porque também tem que ter aqui um nível de empatia muito grande. Tu tens de ter sim, confiança, tens de ter muita sim. confiança e, acima de tudo, saber. Olha, agora vais ouvir aqui o jardineiro que está lá fora, peço imensa desculpa, Nada, nada, sem problema. mas perceberes que eu nunca falarei das pessoas com quem trabalho, não falo. Não trago à conversa com quem é que eu trabalhei ou deixei de trabalhar, porque na realidade, mais uma vez, isso é o nosso ego, não é? O trabalho tem que falar por ele próprio, mas as pessoas, quando chegam a nós, no final, o nosso sucesso é quando a pessoa sente que está melhor do que quando chegou a nós. Não é. Alcançou o sucesso que queria, isso também é positivo, mas é só que a pessoa se sinta um bocadinho melhor. Isso para mim é o Sim, mais importante. sim, eu acho que esse é o grande. Eu não vou dizer segredo, porque acho que não é segredo nenhum, Não é segredo. mas às vezes é uma coisa simples o suficiente para nós nos esquecermos disso, É, que é. aquilo que eu também gosto muito do Simon, não é? E quando ele fala deste jogo infinito, em que, no fundo, esta vida é um jogo infinito. É finito porque tem uma data que acaba, quer Tem. dizer, para mim ainda não aconteceu e, portanto, eu não sei se vai acontecer. Não tenho provas que para mim vai acontecer, mas aparentemente, Oh, há Ricardo, uma data qualquer. eu não sei se tu queres que eu te diga que, em Que te- princípio, tu, digas, tu me digas a minha data, não. não, a tua data não, a tua data não pode dizer. Só te vou dizer que ela irá chegar um dia. Pode ser muito lindo. É isso, eventual. Assim, vou dizer o seguinte, de facto, parece que há várias pessoas que faleceram, mas a maior parte das pessoas que eu conheço ainda não faleceu.
É verdade, a maior parte das pessoas que eu conheço ainda não fazer. Portanto, eu nem sequer tenho provas destas pessoas agora que isso possa acontecer. Mas pronto, ok, vamos dar de barato que isso pode acontecer. Pronto, está Mas bem. de facto, este jogo infinito, este jogo da vida, é o jogo do não do chegar ao resultado, mas é o jogo de todos os dias estarmos um bocadinho melhor, não é? E sempre, não é? E já ouvimos imensas pessoas a falar sobre isso, não é? Que quando nós conseguimos olhar-nos ao espelho e dizemos hoje estou um bocadinho melhor que ontem, este foi um bom dia, não é? Claro, E portanto, exatamente. todo o trabalho que eu procuro desenvolver, principalmente comigo próprio, todo o trabalho que eu, enquanto pai, procuro desenvolver com os meus filhos, é esta ideia de como é que nós conseguimos estar neste processo Kaizen de melhoria contínua. Porque se nós conseguimos estar aí, pá, todo o resto vai fluindo maravilhosamente. É mesmo isso, Ricardo, sem dúvida, sem dúvida. E não pensar muito na morte, não é? Porque eu acho que a morte, a questão da morte é mostrar-nos mesmo a finitude, não é? E ainda há tempos eu falava sobre isso, que é, eu não sei se a morte é má para quem parte, não é? Porque perde tanta outra coisa, mas nós deixamos de sentir. Eu acho que ela é má é para quem cá fica, não é? E por isso o bom é nós aproveitarmos ao máximo as pessoas que temos connosco, não é? E a nossa morte, pá, olha, pensar que, como te dizia também off, eu vou lá fazendo o meu voluntariado para ver se quando chego lá ao juízo final, entre o deve e o haver, eu ainda consigo ter um lugarzinho lá em O cima, soldinho positivo. apesar de que eu não sei se lá embaixo não é mais giro. Eu Pois, ainda estou indecisa, good eu quero girls estar go no to meio heaven, bad termo. girls go everywhere, não é? Exatamente, por isso eu ainda estou indecisa para onde é que eu quero ir, mas o que eu sei é que eu acho que nós, enquanto cá estamos, é viver o melhor que sabemos e podemos, com aquilo que sabemos e temos, não é? Porque, mais uma vez, a evolução e a nossa idade têm a proeza de nos fazer uma coisa, que é dar-nos alguma maturidade e alguma experiência do que é que nós gostamos e do que é que não gostamos. Mas Certo, saber também que, à data de hoje, eu estou aqui contigo, decidi de estar aqui contigo com a informação que eu tinha. Amanhã, se seria este o caminho ou não, não sabemos, mas é isto que nós temos que certo, viver, é com a informação que tens à data de hoje, Ricardo, com tudo aquilo que tu sabes, esta foi a melhor decisão que eu tomei. certo. Podia ter sido outra, podia, mas também eu costumo dizer tantas vezes que é, na vida tu só tens dois caminhos, o que tomas e o que nunca saberás o que é que ia acontecer. Certo, Por isso, não penses no outro, porque certo. nunca saberás o que é que ia acontecer. Se tivesse ido por ali, se calhar isto, se calhar aquilo, se calhar tudo, mas na realidade tu só sabes o que é que aconteceu aqui. E por isso é com esse que tu tens que viver. Se tivesse ido por ali, epá, não sabes, não sabes, Certo. não penses nisso. Acabou, segue em frente. E por isso é isso que eu acho que os ses matam. Eu raramente vivo com ses. Eu prefiro dizer, epá, vou lá e bato com a cabeça. Eu vou bater com a cabeça. Epá, mas ficar a pensar, e se eu tivesse ido? Epá, foste, bateste com a cabeça, agora olha, agora vivo com isso. Mas acho que é, e claro que isto também é um risco enorme, não é? É um risco enorme. E a exposição tem esse outro lado, não é, Ricardo? Eu vivo a minha vida amargurada, eu sou filha única. Hum, E sou filha de pais altamente introvertidos, tímidos. Eu também sou tímida, apesar hum. de ninguém acreditar já em mim, mas eu tenho cá um fundo de timidez. Sou filha Certo, única, a minha história, toda a minha história de crescimento teve aqui pontos que eu tenho clara noção que é uma timidez muito extrema. Agora, certo. claro que nós vamos invertendo isto. Eu inverti isto que é com o sorriso, eu chego a um sítio, não passo despercebida, não por mais nada, mas porque fala toda a gente. Mas vivo com esse mal, Ricardo, porque a minha mãe está-me sempre a ralhar. Lá estás tu, tens que ser mais contida, tens que ser mais calma, não sejas assim, não sejas assado. E eu fico muito chateada, não é? Eu costumo dizer-lhe, deixa-me ser como eu sou isto. Se eu tenho 46 anos e pareço infantil e perto, agora estive na festa da aldeia e brincava com os miúdos pequeninos, eu falo com os miúdos pequeninos como se fosse bebê, aquela vozinha de criança que irrita qualquer um. Mas quer dizer, e qual é o mal? Nenhum. Mas eu sei que irrita, porque a minha mãe quer que eu tenha 46 anos e que tenha a idade correspondente à idade que eu tenho. Deve ser velha, com certeza. E eu costumo dizer, mãe, temos pena. Não, eu não sou essa pessoa. E claro, não agradamos a todos e também temos que aprender a viver com isso. Eu gosto de ser gostada. Eu disse ao longo desta conversa que temos que trabalhar o ego. Eu também trabalho o Uhum, meu ego. Sou claro. vaidosa.
tenho vaidade, que há pouco disse sim, errado, tenho vaidade, mas naturalmente que vivo neste momento bem com o facto de saber que nem toda a gente vai gostar de nós e não tem mal nenhum, não tem mal sim, nenhum. Porque não podemos agradar a todos, mesmo. sim, Isso é sinal que cada um pensa por si, não é? E está tudo certo, bem, desde que essas pessoas não me chateiem muito, não é? Porque certo, depois há umas que não gostam de nós e nos chateiam, porque certo. dizem e são más, e isso é que eu não me agrada. Haver assim uma maldade intrínseca não me agrada. Mas também sabemos que quando nos expomos, também vamos levar com essa maldade e temos que viver com Sim, ela. sim, já dizia o outro, se quiseres agradar a toda a gente vai vender gelados, não é? Portanto, Mas pá, quem é que quer certo. gelados no inverno, Ricardo? Exatamente, Acho que exatamente. pá, nem esse agrada a todos, olha. Certo, não é? Exatamente. Não, Eu acho não sei que se foi o Winston basicamente Churchill é. que dizia que sempre que nós tomamos uma posição e fazemos alguma coisa que vale a pena, vai haver alguém desagradado com isso e, Sempre, portanto, sempre. obviamente temos Nem que não que seja porque a pessoa nos tirar gostava de bem. ter sido porque gostava a pessoa ter sido ela a ter essa ideia, Muitas não vezes é é? esse, muitas vezes é É esse o isso. problema. Muitas vezes é isso também. É isso, Agora, também temos que aprender sim. a ser felizes dessa forma. Se eu sempre fui, não fui, Ricardo, já sofri Sim. muito. Já sofri muito, já chorei muito, já fiquei muito irritada e confesso que se calhar já me preocupei mais com pessoas que não gostavam de mim, a tentar mudar aquilo que elas pensavam de mim, Sim. ah, do que me preocupar com as que realmente gostam de mim. Sim. E a maturidade ensinou-me o contrário, que é, eu quero é que as pessoas gostem de mim, as que gostam de mim eu quero que estejam junto a mim. Claro. As outras sigam caminho. Como diz o tio Gel naquela música, é cagar e andar. Exatamente, cagar e andar. Exatamente. Olha, e parece-me esta uma boa tónica para terminarmos aqui a nossa conversa. Cagar e andar. Tu E achas que é cagar e bom as andar. pessoas ficarem assim Uma, numa caga- conversa destas? uma conversa destas parece-me uma boa tónica. Acho Acho que está ótimo, ótimo. Ricardo. Olha, Olha, Ana, gostei muito. que bom, ainda Ah, bem. Agora, gostava de pedir o seguinte, que é, Então, nós não nos conhecíamos, conversámos, eu falei, mas a seguir temos que conversar contigo a falar comigo, claro que sim, com a certeza. contar-te tudo. Claro que sim, quer contar tudo, é contar tudo. Até os quilos que vou perder. Aí até acontece. Epá, essa aí podemos partilhar, mas em off. Legal. Ah, bom, Então olha, bora cagar nisto e seguir em sim, frente. sim. Olha, Ana, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu sorriso, muito obrigado pelo trabalho que tu fazes de generosidade, a tal generosidade que tu estavas a falar dos posts que tu pões. Nota-se que as coisas que tu escreves no LinkedIn não são só genuínas, mas são trabalhadas, ou seja, que tu procuras mesmo que a mensagem seja entregue e que passes mesmo aquilo ao setor, não é só uma coisa que te lembraste e teclaste ali, não, nota-se mesmo que vem do coração e isso acho que é o segredo também com o qual depois tu consegues conectar-te com as pessoas e elas querem mais de ti, querem seguir, querem estar contigo. E isso notou-se também aqui nesta nossa conversa. Muito obrigado por estares aí, por Obrigada, fazer esse Ricardo. trabalho. E agora temos que combinar presencialmente um dia, não é só selfies com o Quando eu Marcelo. for, tu Vais estás tirar aonde? uma No selfie Porto, não é? comigo, Pois é é! uma selfie a dizer, agora sim, há muito menos Agora pessoas, sim! olha, há muito menos pessoas com selfies minhas do que com selfies do Marcelo, A portanto é ver. muito mais raro. Olha, só, E a só caridade para é mais que isso não valiosa aconteça, Ricardo, vamos acabar com uma com uma selfie, selfie com dos uma selfie. dois. Põe-te aí bonito. Já tenho. Já está. Agora vamos ter uma presencial. Quando vieres Vamos cá ter uma acima, presencial. eu estou assim pelo Porto, Gaia, etc. Então Então quando vá, for, quando eu também estiver aí, eu combinado. dou-te um toquezinho e nós vamos tomar um Está bem, café. Está com bem, certeza. Ricardo? Tá. Obrigada. Ah, num prazer, beijinhos, obrigado, obrigado.